Você já ouviu falar em SIBO e SIFO? Muitas pessoas passam anos tentando tratar esses desconfortos digestivos, mas fazem isso de forma inadequada porque não fez o diagnóstico correto. Mas aqui eu vou te falar com detalhe o que são essas duas condições que podem estar acometendo o seu intestino e, por eles terem sintomatologias muito parecidas, realmente causa uma certa confusão. Mas fica aqui comigo que você já vai entender tudo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Thaisa Mistalden, eu sou médica e aqui eu falo sobre saúde como um todo, com foco muito especial em saúde digestiva, saúde intestinal e em saúde feminina. O meu objetivo aqui é levar mais saúde para dentro da sua casa. Por isso eu peço que você me ajude para eu atingir mais pessoas. Interage com esse conteúdo, comenta, curte, envia no grupo das amigas, da família, porque dessa forma eu consigo cumprir a minha missão com a sua ajuda. Primeiro nós vamos começar entendendo o conceito, a base, para que você entenda o que está levando o seu corpo a desenvolver todos esses sintomas e para que você entenda o tratamento também. Nosso trato gastrointestinal ele é colonizado por milhares, trilhões de micro-organismos. Para você ter ideia, a gente tem mais micro-organismos habitando o nosso intestino do que células em todo o nosso corpo. Mas essa colonização desses micro-organismos, principalmente das bactérias, dos fungos, eles não são distribuídos de forma igual, ou seja, em todo o nosso intestino, em todo o nosso estômago, a gente tem a mesma quantidade. Não é bem assim. Por quê? Porque os órgãos do nosso sistema digestivo, eles possuem funcionamento diferente, eles possuem principalmente funções diferentes. Então, por exemplo, tem uma parte do nosso intestino que a gente chama de intestino delgado, que é a primeira parte intestinal. Começa logo após o término do seu estômago e vai até o seu intestino grosso. Esse intestino delgado ele é de suma importância para a nossa saúde, porque é ali que a gente termina o processo de digestão dos alimentos e acontece a absorção de nutrientes. Então, quando nós nos alimentamos, por exemplo, qual que é o nosso principal objetivo? Pegar um alimento que é grande, que você já vai começar a diminuir ele através da trituração, pela mastigação e pelo processo digestivo que vai acontecendo em todos esses órgãos do sistema digestivo, a gente vai diminuindo até que ele fique bem pequenininho e chegue ali no intestino delgado e o intestino consiga absorver esses nutrientes. Esses nutrientes caem na sua corrente sanguínea e vai fazer o papel deles. Então, de nutriente eu falo os peptídeos, né, que são parte das proteínas, da glicose, gorduras, ácidos graxos, vitaminas, minerais, enfim, o que a gente consome da alimentação e precisa desses nutrientes para sobreviver. Por isso, pelo intestino delgado, essa primeira porção do intestino precisar absorver esses nutrientes, a gente precisa ter uma quantidade de bactérias, de fungos, de micro-organismos que habitam ali controlada. Porque se a gente tem muita quantidade de micro-organismos, pensa que eles se alimentam do que nós nos alimentamos. A gente dá abrigo e alimento para eles. Então, se a gente tem uma grande quantidade de bactérias e de fungos nessa primeira porção do intestino, eles podem absorver os nossos nutrientes e prejudicar o que a gente deveria estar absorvendo. Então, prejudicar a nossa absorção nutricional, causando deficiências nutricionais. Então, a gente precisa deixar essa população de micro-organismos nessa primeira parte do intestino extremamente controlada. E nós temos vários mecanismos para esse controle. Um mecanismo muito importante é, por exemplo, a produção do ácido no estômago, através do suco gástrico. A gente tem outras secreções digestivas, como o suco pancreático. A gente tem o movimento do nosso sistema digestivo, que é sempre propiciando, né, o encaminhar mesmo, o andar desses nutrientes, desses alimentos no nosso sistema digestivo, sem que ele volte para trás. Enfim, a gente tem vários mecanismos para a gente deixar essa população de micro-organismos no intestino delgado bem controlado. Só que, em muitos casos, principalmente devido aos nossos hábitos, ao nosso estilo de vida, esses mecanismos de controle não são tão eficientes e a gente acaba aumentando o crescimento dos micro-organismos nessa parte do intestino, no intestino delgado. E a isso a gente chama de supercrescimento bacteriano no intestino delgado, que é a SIBO, e supercrescimento fúngico no intestino delgado, que é a SIFO. Essas duas condições, elas são consideradas uma disbiose intestinal, ou seja, alteração dos micro-organismos que habitam o seu intestino.
E elas são caracterizadas por dor abdominal, distensão, ou seja, aquela barriga que vai inchando ao longo do dia, inchaço, diarreia e, claro, pela presença de quantidades demasiadas, excessivas de bactérias e de fungos na primeira porção do seu intestino. Diferenciar essas duas condições pode ser um pouco, para não falar muito, difícil. Por quê? Porque a sintomatologia, os sinais e os sintomas que elas causam são muito parecidos, por isso realmente é um diagnóstico muito desafiador. Só que é importantíssimo, porque o tratamento muda completamente. Se você tem um excesso de bactéria ou um excesso de fungo no intestino, vai mudar completamente o nosso tratamento. Por isso esse vídeo vai ser muito importante para você conseguir saber o que é mais provável que você tenha desenvolvido. Os sintomas comuns dessas duas condições são a distensão, o inchaço abdominal, a dor abdominal, episódios de diarreia, gases de forma excessiva, frequente, náuseas, cansaço, fadiga excessiva, perda de peso nos casos mais graves e má absorção de nutrientes, levando a deficiências nutricionais nos exames. Lembra que eu falei que esse micro-organismo em excesso pode pegar os nossos nutrientes que a gente deveria estar absorvendo? Então, por isso, as duas condições podem causar deficiências nutricionais. Então, agora eu vou falar um pouquinho da diferenciação do sintoma de um e de outro. A SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, é mais comum ter diarreias aquosa, devido à presença excessiva das bactérias produtoras de ácido lácteo ali no intestino, que é uma substância que puxa água para dentro do intestino. Pode ter também esteatorreia, que é a saída de gordura nas fezes, que pode ser por causa de uma má absorção de gorduras ali nessa primeira parte do intestino. Então você vê que nas suas fezes pode sair uma camada ali de gordura na água do vaso sanitário. E por causa dessa saída mais comum de gordura nas fezes, a gente pode ter mais deficiência de vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A, D, E e K, que são vitaminas que se dissolvem na gordura. Por isso que vocês têm maior perda de gordura nas fezes, você pode ter mais perda dessas vitaminas também. De uma maneira mais simples, a SIBO, supercrescimento bacteriano, causa bastante gases com odor muito ruim, muito fétido, aquele espalha-rodinha, sabe? Diarreias mais frequentes e distensão abdominal, que piora principalmente quando você ingere alimentos que as bactérias gostam muito de fermentar ali dentro do seu intestino, que a gente chama de alimentos ricos em FODMAPs, que é um tipo de carboidrato que essas bactérias fermentam muito e geram muitos gases. Por isso, os gases em excesso, a flatulência em excesso, pode ser arroto em excesso também, e a barriga vai aumentando ao longo do dia, ficando com aquela barriguinha de grávida. Como exemplos, é uma lista muito extensa, mas vou dar exemplos dos mais comuns que eu tenho certeza que você já fez alguma correlação. Grão de bico, lentilha, água de coco, brócolis, couve-flor, repolho, centeio, cevada. Então, quando você ingere cerveja, por exemplo, se ao ingerir esses alimentos você piora todos esses sintomas, provavelmente você tem uma SIBO. Agora, os sintomas mais associados a SIFO, que é o supercrescimento fúngico no intestino delgado. Sensação de fermentação extrema no estômago, que é essa sensação de empachamento, de barriga distendendo, inchando. E um desejo imenso por comer doce e muita fadiga. Principalmente esses sintomas associados a infecções recorrentes, como candidíase recorrente. Então, acho que duas coisas que caracterizam muito a SIFO é vontade exacerbada por doce, então é aquela mulher que é louca por doce, principalmente quando é um padrão de ter um paladar mais propício para o doce, para o açúcar, para o chocolate desde a infância, tudo bem, pode ser da pessoa, mas a pessoa gostava mais ou menos de doce, até comia e de repente ela começou com esses sintomas e ela tá com uma vontade muito grande de comer doce, mudou o jeito que ela era. Pode ser uma SIFO. Então é aquela mulher, por exemplo, que não tem doce em casa, ela tá de pijama em casa, sexta-feira à noite assistindo filme. Ela vai trocar de roupa e ela vai pegar o carro e ela vai na padaria da esquina, na conveniência, comprar um doce. É esse tipo de desejo por doce. E esses sintomas de distensão abdominal, gases, alternância do padrão evacuatório também acontece na SIFO, mas ela está muito associada ao consumo de carboidratos. Então, o doce, o açúcar e carboidratos refinados, então farinhas, massas, pioram bastante esses sintomas. E o pulo do gato. Qual que é o pulo do gato para SIFO? Associação de infecções recorrentes. Fúngica. É uma unha que tem um fungo que não vai embora por nada, é um pano branco que vai e volta, você fica passando cetoconazol, shampoo, pomada, enfim. É candidíase recorrente que não vai embora, que já usou todos os antifúngicos da farmácia, fluconazol, todos os óleos da vida, pomada, óvulo vaginal, antifúngico via oral e mesmo assim a candidíase volta. Ela pode até melhorar por um período curto de tempo, mas logo depois ela volta. Isso é
muito comum de SIFO. Como eu falei no início do vídeo, o diagnóstico diferencial entre essas duas condições pode ser um pouco difícil por elas terem a sintomatologia realmente muito parecida e às vezes o paciente ele não sabe falar com tanto detalhe para a gente conseguir diferenciar pela clínica. O exame diagnóstico padrão ouro, tanto para SIBO quanto para SIFO, é o aspirado do intestino delgado e a cultura desse aspirado. Ou seja, pega uma amostra ali do intestino delgado e deixa em cultura para ver se cresce bactéria ou fungo. Só que é um exame invasivo, é um exame caro, é um exame que normalmente não é feito. O que a gente tem de assim melhor realmente para exame é para SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, que é o teste do hidrogênio expirado, que você vai no laboratório, você tem que ficar um tempo lá, você fica umas 2 horas mais ou menos no laboratório, você toma um líquido rico em lactulose ou em glicose e depois fica aspirando um aparelho, e se a gente ter o crescimento de hidrogênio e de metano, que são 2 ares expirados, quer dizer que você tem sim o supercrescimento bacteriano no intestino. Já o diagnóstico da SIFO, ele não tem muito exame específico para ser feito, então é um diagnóstico mais desafiador ainda. Normalmente a gente pede uma cultura de fezes para ver se cresce algum fungo ali e a gente associa muito à clínica, principalmente se tem as infecções fúngicas de repetição, como infecção de pele, de unha, candidíase oral, esofagiana, vaginal, enfim, daí fica um pouco mais fácil para fazer esse diagnóstico. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que a clínica sempre é mandatória, sempre. Então a gente sempre, óbvio, tem que aliar a clínica com os exames que nos ajudam melhor no diagnóstico, mas a clínica é mandatório. Se a clínica for muito clássica, a gente pode sim começar o tratamento de uma das duas condições e avaliar a resposta do paciente. Se a resposta dele for positiva, é porque o diagnóstico está correto. Então a gente também vai muito pela clínica. Se você acredita que você tem a SIBO ou a SIFO, tem vídeo específica dessas duas condições aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, principalmente sobre SIFO, tem uma playlist que só fala sobre SIFO, sobre candidíase vaginal recorrente, como que é o tratamento fitoterápico, a dieta, enfim. Tem um conteúdo vasto aqui no canal sobre essas duas condições e eu te convido a assistir os outros vídeos para complementar ainda mais o seu conhecimento e para você se conhecer melhor, saber o que está acontecendo no seu organismo e o que você pode fazer para melhorar essa condição e melhorar a sua saúde como um todo. Beijos! Quero saber no comentário, depois deixa aqui o que você se identificou mais com a SIBO ou com a SIFO.